paz seja com todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Sérgio Franco, sou brasileiro, casado e moro no Rio de Janeiro. E hoje estou aqui cooperando com o ministério que vocês conhecem como Conexão Eclésia, que é um serviço ao corpo de Cristo. Ao meu lado aqui está Jorge Imitian, um pastor muito querido, que desenvolve um serviço apostólico já há alguns anos. Eu conheço pelo menos aí há mais de 10 anos e, na verdade, mais de 20 anos, né? 20 anos, nos 10 últimos anos, a gente tem um relacionamento mais próximo, porque esse serviço ele também presta aqui no Rio de Janeiro, cidade de onde a gente está falando. Tudo bem, Jorge? Contigo? Graças a Deus. Eu queria falar um pouquinho para a Conexão Eclésia aqui e compartilhar um pouco da tua experiência, do teu ministério, da tua vida, ok? Você não é argentino. Eu sou armênio, nascido na Palestina, na cidade de Haifa. Quando eu nasci era Palestina, hoje é o Estado de Israel. Mas quando tinha 7 anos de idade, com meus pais, fomos para a Argentina. E desde então, ano 48, estou morando lá na Argentina. Exatamente. Você, aos 15 anos, você teve a tua experiência com Jesus, não foi isso? Sim, desculpa. Eu sou cidadão argentino porque aos 30 anos de idade me tornei cidadão. Mas, então, essa é a história um pouco mais completa. Mas tá ok. Agora, a pergunta sua, aos 15 anos eu tive minha experiência com Jesus Cristo. Ele mudou completamente minha vida, apesar de que eu nasci num lar evangélico, mas isso não me tornava um filho de Deus. Eu precisava de uma experiência pessoal com Jesus Cristo quando ele mudou minha vida. Pois bem, queridos, o Jorge hoje, aos 69 anos de idade, porque em setembro próximo, se Deus quiser, ele completa 70 anos. Esse amado, ele é também escritor de alguns livros que está em português, dentre eles o livro conhecido como Jesus Cristo é o Senhor, que pessoalmente eu recomendo, todos os lugares onde vou, recomendo, nós vendemos, distribuímos, animamos. Também tem a Editora Vida, né? A Editora Vida tem outro livro. Tem outro livro. O livro da Editora Vida é Curados pela Palavra. Recentemente nós lançamos um livro pela nossa editora aqui no Rio de Janeiro, Atos Gospel, o Projeto do Eterno. Mas para que você que está assistindo aí tenha ideia de como a vida e o ministério de Jorge Imitian tem nos alcançado, nos abençoado todos esses anos, eu vou passar com ele aqui um pouquinho, vamos conversar, vamos desenvolver uma conversa aqui, a fim de que você possa também ter noção, ter uma visão mais ampla de como Deus tem usado a vida desse amado, e obviamente não só ele, mas porque ele não é o único, né? Ele faz parte de uma igreja local, ele tem outros ministérios com ele, tem outros homens também que fazem parte de uma história muito bonita, que começa aí, penso eu, antes da minha conversão, né? Quando Jorge, que você recebe o teu chamado para ser pastor, para atender a obra integralmente? Como é isso? Conta para nós aí. Bom, o mesmo dia, aquela noite que eu me converti a Cristo, estava acontecendo um avivamento na igreja evangélica armênia em Buenos Aires. E esse pregador que teve reuniões de avivamento por 6 meses seguidos, todas as noites, reuniões, era muito assim apaixonado pelos perdidos. E a mesma noite que ele me ajudou para entregar minha vida a Jesus, ele me deu 4 folhetos, disse: agora quando você volta para sua casa, você agora é um sacerdote de Deus. Eu não entendi nada que é um sacerdote de Deus, mas sim entendi, disse: agora o que você recebeu, esta salvação, tem muitos outros que precisam. Então você leva esses folhetos no ônibus, voltando à sua casa, distribui aqueles folhetos para outros passageiros do ônibus. Então, desde aquele mesmo dia, eu entrei no ministério. Desde os 15 anos. E muitos outros jovens se converteram naqueles meses.
E nos tornamos assim evangelizadores na rua, nos ônibus, trens, nas praças de Buenos Aires. E aos 16 anos eu comecei a pregar ar livre, e assim fomos trabalhando na obra do Senhor. Então eu estive envolvido no ministério desde o dia de minha conversão. Mas minha ideia, meu plano era estudar engenharia, eu queria ser engenheiro para ter minha profissão, meu sustento e servir ao Senhor assim como pregador, como evangelizando, fazendo a obra do Senhor. Mas aos 18 anos, indo para a faculdade de engenharia, na avenida que está perante da faculdade, estava eu cruzando aquela avenida, escutei uma voz atrás de mim, muito clara. Primeira vez que eu ouvia uma voz, para mim era quase audível, ao ponto que eu me tornei para ver às minhas costas quem estava falando. Não havia ninguém, os carros estavam passando. Ouvi uma voz que me dizia: vende o que tens, dai aos pobres e segue-me. O único que eu tinha era a pasta da faculdade. Aí compreendi claramente que Deus tinha outro plano para a minha vida. E eu amava muito matemática, física, engenharia, eu queria estudar, mas amava mais ao Senhor. Então, quando eu caminhei um pouco mais, parei na rua, fiz uma pequena oração: Senhor, se esta é a tua vontade, eu estou disposto deixar isto e estou à tua disposição. Isso foi a primeira indicação clara que Deus tinha outro plano. Mas finalmente, quando começamos a fazer a obra em um bairro de Buenos Aires, começamos evangelizando, mas o que fazer com os convertidos? E aí começamos a cuidar de suas vidas e, sem propor, me tornei um pastor cuidando aqueles cordeiros, aqueles novos discípulos que estavam chegando ao Senhor. E assim foi o início. Uma consequência, né?